Olá, amigos, vamos dar continuidade ao nosso curso de programação Android. Hoje a aula é um pouco diferente, nós vamos falar especificamente sobre Android, nós vamos falar como criar web services, tá certo? Com o NetBeans, ou seja, nada a ver com a plataforma Android. Mas eu quis colocar esse episódio aqui dentro do nosso curso, porque nem sempre a gente vai ter um web service já criado que a gente possa utilizar diretamente com o nosso aplicativo. Nós vamos, então, nesse caso, criar um conjunto de web services que vão permitir com que a gente faça inserções, consultas no nosso aplicativo com os web services a partir de uma base de dados que nós vamos criar e a partir do web service que nós vamos criar. Então, essa parte dessa criação dos web services é que nós vamos ver nesse episódio, que, como eu disse, não tem uma relação direta com a parte da plataforma Android, mas é importante porque senão a gente não vai conseguir, o próximo episódio não vai ter sentido se você não tem isso aqui criado, tá certo? Bom, então deixa eu projetar aqui, vamos começar, né? Então, o que nós vamos fazer é criar web service. A gente pode criar web service com várias plataformas, né? A gente pode criar com PHP, com .NET, com Python. A gente tem várias plataformas que podem fazer isso. O que nós vamos fazer, que é o que está mais próximo, né, do Android, né, nós vamos fazer com NetBeans e Glassfish como web server, tá certo? Poderia ser com qualquer outra, mas como está mais próximo, né, já que a plataforma é Java, então nós vamos fazer isso aí, tá certo? Só relembrando que nós vamos criar são websites do tipo RESTful, tá certo? Bom, como nós vamos atrelar um banco de dados, nós vamos ter que ter um banco de dados instalado, né, na sua máquina, para que eu possa utilizar esse banco de dados para a geração de web services automáticos, tá certo? Bom, a primeira atividade é você criar esse banco de dados, aí você pode fazer a instalação de qualquer banco de dados. Eu fiz a instalação do Postgre, tá certo? Postgre permite que eu possa criar tabelas, e nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, eu tenho, por exemplo, a tabela de livros e a tabela de contatos. Mas eu posso criar a tabela que eu quiser, tá certo? Eu posso definir a tabela que eu desejar. Eu vou utilizar a tabela livros, tá certo? Que tem aí alguns dados, tá certo? Bom, então, imaginando que você instalou o seu Postgres, imaginando que você instalou o seu MySQL, ou o seu Oracle, enfim, qualquer um, o que você precisa fazer dentro do NetBeans é criar uma nova conexão com o banco de dados, tá certo? Então, dentro do NetBeans você pode entrar lá em nova conexão, a partir daí você escolhe o driver, né? Nesse caso estou escolhendo o Postgre, né? E depois eu coloco os dados que estão atrelados a essa conexão, tá certo? Eu posso, inclusive, fazer o teste dessa conexão a partir desse botão. Se tudo estiver ok, então eu faço a minha conexão, eu defino a minha conexão. Além disso, ainda tem qual é o esquema e qual é o nome da conexão. Então isso é com relação ao banco de dados. Se a gente for olhar, eu já tenho esse tipo de coisa aqui, está em serviços, está vendo? Banco de dados, eu tenho aqui essa conexão, né, que eu posso, por exemplo, fazer o teste. Postgres, certo? Ele abre aí a conexão, tá certo? Além disso, eu tenho que adicionar meu servidor web, que no nosso caso é o Glassfish. Eu utilizei o Glassfish e não um outro, né? Poderia ter usado o Tomcat, porque com o Glassfish e o NetBeans ele consegue gerar facilmente os web services, que nesse caso eu não estou ensinando, digamos, os conceitos básicos de servidores web, blá, blá, blá. Eu quero gerar de uma forma mais simples possível, tá certo? Então eu estou fazendo aqui com o Glassfish, tá certo? Eu estou adicionando o servidor, escolho o Glassfish Server, aponto para onde ele vai, ele está instalado, ou posso fazer o download, tá certo? Deixo aqui as portas default, né? E ele vai estar lá gerado mais uma vez aqui, ó, servidores, tá vendo? Glassfish Server está aí adicionado, tá certo? E insere daquele jeito que eu mostrei ali. Além disso, eu preciso agora aprender a fazer aplicação web. Para fazer aplicação, o que nós temos que criar é um projeto web inicialmente. Então, quando eu clico lá em New, eu escolho aqui aplicação web, tá vendo? Em Java Web, eu escolho aplicação web, tá certo? Aí eu tenho que dar algumas coordenadas para ele. O nome do projeto, por exemplo, é uma delas, tá certo? Qual é a pasta? Quando você coloca aqui, ele já altera para cá, tá certo?
mas você pode alterar aqui depois. Além disso, você diz que você quer usar o Glassfish como sendo o servidor onde você vai fazer o deploy dessa aplicação, tá certo? Aqui você pode escolher quais frameworks que você quer, não adicione nenhum, porque não é o nosso caso, tá certo? E depois que a aplicação web for gerada, você entra aqui em web novo, né? Web Service REST a partir de banco de dados. Mas vamos criar primeiro, né, uma aplicação web. Então eu venho aqui, ó, em arquivo, novo projeto, tá certo? Java Web, aplicação web. Vamos chamar isso aqui de livro novo, tá certo? Porque eu já tenho livros, tá? Próximo, aqui o Glassfish, tá certo? Como tá lá. Aqui são os frameworks, se eu quiser marcar algum. E mando gerar. Essa geração vai criar um novo projeto. E agora sim, a partir dele, eu vou dizer o seguinte, olha, gere o web service a partir de um banco de dados, certo? Porque aqui eu vou escolher qual é o banco de dados, qual é a tabela do banco de dados que eu quero gerar, né? E algumas outras informações relativas a como serão os nomes dos recursos que nós vamos fazer, tá certo? Então, veja, o que eu quero é fazer isso da forma mais simples possível. Então, clico aqui com o botão direito, novo, e aqui tem o Web Service REST a partir do banco de dados. Se não tiver, se é a primeira vez que você está fazendo, você entra aqui em outros, tá certo? E procura aqui a parte de Web Services. Ops, cliquei aqui errado. Web Service REST a partir de banco de dados, tá vendo? Se não tiver lá, você vem por esse caminho. REST a partir de banco de dados. Próximo. Aqui você escolhe qual é a fonte de dados, tá vendo? Ó? Minha conexão, certo? Livros, que é a tabela a partir de qual eu quero gerar, ok? E aqui vai ser o nome, qual vai ser o nome do pacote, ó, do jeito que está. Opa. Forneça o nome do pacote, livros, certo? E aqui, ó, como vai ficar, tá certo? As classes geradas, né, o nome do recurso. E aqui eu vou gerar esses web services. Tudo isso, veja, é feito de uma forma bastante simples. Ele está gerando aqui ainda, tá, pessoal? Ainda está gerando todos os arquivos necessários. A partir de um certo momento, você pode vir aqui fazer o que a gente mostrou lá, que é implantar, certo? Isso vai fazer com que eu rode o Glassfish e implante essa nova aplicação web, tá? Ele aqui está iniciando o Glassfish. Depois que ele iniciar, ele vai tentar implantar essa nova aplicação web. Eu já posso, inclusive, testar. Deixa ele terminar. Vamos voltar para cá para os nossos slides, né? Mostrando o que a gente ainda tem. Então é isso que estava aqui, fazer a implantação. Ele vai fazer o deploy, que é isso que ele está fazendo agora, tá certo? Depois disso eu posso vir aqui, olhar quais são os métodos que tem e testar, inclusive, por exemplo, esse count rest aqui, tá? Para ele poder dizer quantos livros tem, tá certo? Vamos ver se ele já fez a implantação. Implantação, local, barará, ok. Então posso vir aqui, ó, métodos HTTP, count rest, por exemplo, clico com o botão direito, testar o URI do recurso, tá? Então ele vai abrir o browser, veja que ele me conduziu ao browser e trouxe aqui, ó, 3, que é a quantidade de livros que estão lá na tabela do banco de dados, tá certo? Se a gente quiser testar, né? Se você quiser ver, né? PostgreSQL não, como é que é o nome? PGAdmin. Vamos abrir aqui o PGAdmin, tá certo? Eu acho que é nesse. Ali ele pediu a senha, vamos ver. O esquema público. A tabela de livros, tá? Se eu quiser ver. View data. Né?
Então veja que eu tenho aqui, ó, 3 livros, exatamente 3 livros, que foi exatamente o número que foi exibido lá. Então do jeito que está aqui, está funcionando, tá certo? Só que nós precisamos fazer umas pequenas alterações. Opa, cadê o meu... Nós precisamos, esse aqui foi o teste, nós precisamos fazer algumas alterações, tá? Nós vamos ver que tem lá um web service de create, um web service para editar, um web service para remover, um web service para encontrar vários, encontrar um, encontrar vários, tá? Então nós vamos ter que fazer algumas alterações do jeito que está aqui. Então nós temos que abrir essa classe. Essa classe já tem aqui, ó, métodos create, edit, remove, find, found all, que são exatamente os que estão aqui, tá certo? Então, o inserir, né, nós vamos definir o path, tá certo? Então, dê um Ctrl C aqui. Cadê o inserir, o create, tá? Então, nós vamos botar aqui o path, ok? E, na verdade, ele consome apenas application JSON. Vamos ficar do jeito que está aqui, tá certo? Eu posso até tirar e deixar só esse cara, tá? Tirar esse aqui que é um objeto, né? O edit, vamos ver como é que eu deixei. Editar barra ID, o path, tá certo? Application, o path. Eu deixei editar barra ID, tá certo? Vamos tirar também esse aqui. Deixar só o JSON, tá certo? O remover também o delete. O path vai ser trocado, né? Certo? Só o path vai ser trocado. O find, eu coloquei buscar. O find, tem que tirar isso aqui também. Eu estou tirando esse application XML porque por default ele vai gerar o XML, então eu não quero que ele gere por default XML. E por último, o que ele retorna, vamos tirar só isso aqui, certo? Deixar esse cara aqui. Beleza? Vamos salvar. Quando você salva, ele faz o deploy novamente, tá? E nós podemos já testar esse aqui, esse find all, por exemplo. Ele vai trazer todos os livros no JSON, tá? Então vamos lá. Ó, tá aqui, certo? Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver, né? O JSON que está sendo retornado, tá certo? Aí eu dei um find all, tá? Eu posso, por exemplo, esse aqui tá, essa é a URL que está sendo usada, né? Eu posso buscar, como é que ele faz? O buscar, eu posso colocar buscar e o ID, tá? Então eu posso chegar aqui e colocar barra buscar, barra o ID 4, por exemplo. Então ele só vai trazer o número 4, tá certo? O livro cujo ID é número 4, beleza? Então, provavelmente os outros também estão funcionando, tá? Eu testei esse find e o find all, né? O path, ele indica qual é o caminho que nós vamos usar, então isso nós vamos usar lá no retrofit, tá? Poderia remover, tá? Chama o remover, mas aqui eu já não posso porque é do tipo, esse do tipo get eu posso fazer ali diretamente no browser, né? Mas o tipo post, tipo put e tipo delete eu não posso fazer isso, tá certo? Bom, é isso, tá certo? Deixa eu achar novamente o meu PPT, tem que achar meu PPT, ele tá por aí, certo? Bom, então não é nada muito complicado, tá certo? É só baixar a versão certa de cada coisa, tá certo? Eu tive um problema quando eu baixei a versão mais nova do NetBeans, eu acho que eu baixei a 8.1, se eu não me engano, e ele já trazia uma outra versão do Glassfish, e eu não conseguia tirar, eu não conseguia fazer isso aqui, ó, tirar e deixar só application JSON, ele tinha que ter application XML, tá? Isso causou muito problema e eu tive que colocar uma versão anterior. Então a versão 8, essa versão 8, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, About NetBeans 8.0.2, tá certo? Você pode ir lá e baixar, né,
no site e baixar essa versão aqui, que essa versão já traz o NetBeans incorporado. Ele já traz o Glassfish incorporado certo. Né? Existem versões mais novas, mas elas não estão funcionando. Eu não testei na mais nova. Tá na mais nova pode ser que isso já possa ter voltado a funcionar. Bom, pessoal, como eu disse lá no começo do episódio, esse é um episódio que não tem nada a ver com nossa programação Android, tá certo? Mas nós vamos utilizar esse web service que nós criamos agora lá no nosso aplicativo, tá certo? Que vai acessar esse web service que nós criamos agora, tá certo? Então, espero que vocês consigam fazer colocar esse episódio para funcionar, né? Colocar o episódio para funcionar é ótimo, né? Que vocês coloquem os web services para funcionar para que a gente possa utilizar lá no aplicativo para que ele sirva como base para buscar dados, para fazer uma inserção de dados, para que a gente possa ver funcionando, tá certo? Bom, é isso aí, né? Dê uma olhada aí nos outros vídeos, assine o canal se você gostou, deixe seu comentário, faça sua reclamação, enfim. Vamos continuar nosso curso aí, que já está perto do fim do ano, a gente tem que terminar, né? Antes do fim do ano, senão realmente levamos o ano todo fazendo o curso. Ok, um abraço, pessoal, até o próximo episódio, onde nós vamos continuar aí, nós vamos fazer uma parte final aí dessa temporada. Um grande abraço e até o próximo episódio.